A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando a todos para juntos podermos fazer esse estudo. É o estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando a lição 4 essa semana. Essa lição tem como texto base Esdras 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. O título dessa lição é Ouvindo as Pessoas Certas. Quem escreveu essa lição foi o pastor Elísio. Quero falar também um pouquinho aqui sobre a biografia desse pastor. Pastor Pedro Elísio é casado com Liliane, com quem tem 3 filhos, Maria Luísa, Pedro Henrique e Manuela. É pastor da primeira igreja batista em Paraty, Rio de Janeiro. Graduado em teologia pela FABAMA, possui curso de aperfeiçoamento nas áreas de teologia sistemática e cristologia. Faculdade Teológica de São Paulo, homilética, FABAPA, e atualmente é o segundo secretário da Ordem dos Pastores Batista Brasil. Aqui eu acho que é Fluminense, né? Então aqui desde já o nosso agradecimento a esse querido pastor que tem colaborado com as lições da revista da Escola Bíblica Dominical. Nosso sincero agradecimento. Então, irmãos, vamos trazer aqui ouvindo as pessoas certas. Que bom, né, que quando nós encontramos no nosso caminho pessoas certas, pessoas que gostam e querem ajudar a edificar, né, a construir, a levantar a moral das pessoas. Diz assim: o objetivo da presente lição é refletir e avaliar sobre aquilo que precisa ser mudado na retomada do caminho e trilhar um contexto de múltiplas informações e crises. Baseado na lição, o povo estava saindo do cativeiro, estava retomando a sua vida cotidiana, religiosa, cultural, enfim, estava retomando a sua vida. As lições até aqui delineadas têm pavimentado uma estrada segura a fim de continuar avançando da retomada da confiança. Então o autor está colocando, pavimentando, está assim, está calçando a base para que nós tenhamos uma retomada segura após o período extremamente desafiador que foi o ano de 2020. Então ele está trazendo a lição para os nossos dias, nesse momento de crise, não só de enfermidade, mas financeira também, irmão, que afeta o financeiro. Mas como fazê-lo? Então, como vamos portar diante dessa crise, né? O nosso ponto de partida é nós certificarmos que aquilo que temos visto e ouvido. Vamos ler aqui Atos, que o autor botou a referência, Atos dos Apóstolos, que fala sobre isso, né? Atos dos Apóstolos 4:20, que diz assim: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que os apóstolos viram? Os apóstolos viram muitas evidências, milagres, e eles não poderiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. Então, nós como crentes em Cristo Jesus, nós temos muito testemunho a falar do milagre restaurador na vida de cada um de nós. Não é uma enfermidade igual o vírus que está surgindo que vai tirar o brilhantismo da fé cristã. E diz assim: certificar daquilo que temos visto e ouvidos, para que tenhamos autoridade espiritual necessária para nos orientar no caminho e orientar os outros. Então, nós estamos para orientar e ser orientado através da palavra de Deus, né? Para tanto, é necessário e imprescindível ouvir as pessoas certas, observando o que tem acontecido à nossa volta em nossa sociedade. Nesse contexto de
hipermodernidade, como chama o filósofo Gilles Lipovetsky. É mais ou menos isso aí. Deve ser o russo, né? Mais ou menos. Cresce exponencialmente em influenciadores digitais. Então são coisas da atualidade, né? Eu quero falar, irmão, frisar aqui, que a reconstrução da muralha, do muro de Jerusalém, eles construíram a muralha em 52 dias. Olha só, é algo espantoso. Então, o que aconteceu? Exigindo cada um de nós atenção redobrada no conhecimento bíblico e profundo. Então, nós, como crentes, temos que estudar realmente a Bíblia, como que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos tirando o tempo da nossa vida secular para estudar a palavra de Deus, ter o aprofundamento das Escrituras. O próprio Jesus disse: conhecereis a Escritura, porque delas testifica dele. Então, nós temos que estudar a Bíblia Sagrada. Em meio a tantas influências e opiniões, vimos surgir a fake news. Fake news é uma palavra inglesa que quer dizer mentiras, né? Nome novo e moderno que é conhecida a maléfica mentira. Alguns preferem chamar de meias verdades, gerando uma real guerra das versões e visões do mesmo fato. Toda a narrativa tem se mostrado uma tentativa de construir algo e ao mesmo tempo de destruir fundamentos, princípios sólidos, né? Olha só, uma informação mal dada, ela pode destruir a vida da pessoa. Sendo assim, a nossa atenção se volta para o mundo e a nossa volta, e concomitantemente para a palavra de Deus, compreendendo o que aconteceu com o povo de Israel. O que aconteceu, na verdade, com o povo de Israel foi o afastamento da palavra. O afastamento da palavra no sentido de obediência, que eles não obedeceram. E diz assim, o que aconteceu com o povo de Israel aplicando ao nosso tempo. Então vamos aplicar ao nosso tempo. Então diz assim, o povo de Israel, após um grande período de cativeiro, o contexto era que eles estavam lá na Babilônia. Já tinha sido profetizado pelo profeta Jeremias, acho que Isaías também, Malaquias, que depois de 70 anos eles retornariam à sua pátria, fruto da sua desobediência e aliança. Isso está em Deuteronômio. Então, lá em Deuteronômio fala que quais seriam os termos que ele seria levado cativeiro, né? Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui. Já que a gente está estudando a palavra, nada melhor do que buscar na palavra, né? Nada de meias verdades, vou dizer assim, né? Então, irmãos, diz assim, ó. E falou mais o Senhor Moisés, dizer, da ordem dos filhos de Israel, dizes da minha oferta, do meu manjar. Na verdade, aqui, era empregando a lei sobre as ordenanças, né? Diz-lhes, esta oferta queimada que fareis ao Senhor, os cordeiros de um ano sem mancha, cada um contínuo holocausto cordeiro. Então ele vai relatando como que tinha que ser feitas as ofertas, aqui a oferta sobre o sábado, lua nova, Páscoa e dia das primícias. E o povo se esqueceu de fazer conforme foi dito, menosprezando a casa de Deus e as ordens do Pai, né? Fruto da desobediência, aliança, Deuteronômio 28, tem possibilidade de retornar a Jerusalém, quando Ciro, ou Persa, ao vencer os babilônios. É um império subjugando outro império. O império se acendeu, que é o babilônio, e depois o persa adota uma política de repatriação. O que é isso? Tornar os cidadãos daquela pátria, como se o brasileiro estivesse lá fora, nos Estados Unidos, e repatriar para a sua pátria brasileira. O mover de Deus na história da restauração do seu povo. Lá no capítulo de 1 de Esdras fala sobre isso,
da volta deles, né? A volta deles para casa, na verdade. Estava voltando para a sua terra. E uma coisa muito maravilhosa que aconteceu com o povo de Israel. Porque nada melhor do que sua pátria, irmão. Nada melhor que sua casa. Você pode ter o conforto que tiver em outro país, mas a sua terra, você sempre vai ter lembrança dela, né? E diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão. Então, por causa da pregação da palavra do Senhor, através da boca de Jeremias, Deus despertou o espírito do rei Ciro, rei da Pérsia, para que essas nações fossem repatriadas. Nesse contexto, os israelitas se viram diante de muitos desafios, dentre eles a reconstrução do templo de Jerusalém. Não era só necessário edificar a cidade, mas sim a parte principal, religiosa, a parte espiritual, né? Que nós vemos que foi necessário reconstruir. Nesse contexto, os israelitas viram diante de muitos desafios, dentre eles com a reconstrução do Templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Isso está em 2 Reis 25, de 8 a 17. Depois os irmãos podem conferir lá. O livro de Esdras trata diretamente do avanço e retrocesso desse desafio. Por que ele fala avanço e retrocesso? Porque a obra foi parada um período. Então, o avançou, mas também houve um retrocesso por negligência deles mesmos. De um lado, os avanços, motivações, retomada da reconstrução. Esdras, capítulo 3, também depois os irmãos. E do outro, a estagnação. Esdras 4. Vou só ler aqui um pedacinho do Esdras 4 para os irmãos terem uma noção do que aconteceu. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e de Benjamim, que os retornaram do cativeiro, edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel, o chefe dos pais, e disseram: deixa de edificar convosco, como vamos... Esse pessoal que chegou aqui, eles não era legítimo da terra de Israel, eles vieram lá nos dias de Esar-Adon, rei da Síria, eles vieram da Síria. É o povo da Síria. E eles queriam edificar, mas a ordem seria a reconstrução somente eles, como ordem do rei Ciro. E com isso, quando não aceitaram, eles enviaram carta pedindo se realmente tinha sido feito. Quer ver? Então escreveu Reú, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, o Dinaitas e o Arvazaquitas, o Terpelitas, isso aqui são tudo nomes de tribos, Arvazitas, Arquevitas e Babilônios, e Sanquitas, Deavitas e Elamitas, e os outros povos que, grande afamado, hospedar, transportou e fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da lei do rio, e o tal tempo. E esse, pois, o teor da carta que o rei Artaxerxes de mandaram os teus servos, homens daquele do rio, saiba o rei que os judeus subiram e tiveram a nós a Jerusalém, edificam aquela rebelde. Então já coloca como malvado e rebelde. Na verdade, escreveram uma carta ao rei, lá, o rei persa, para saber realmente se tinha autorização deles para edificar, porque eles tentaram de todo jeito embargar a obra. Então, gente, de um lado, os avanços, e começaram a obra, porém, no meio do recomeço, tudo parou novamente, o que se interpõe entre o sucesso e o fracasso de um projeto. As pessoas que estão ouvindo, a direção para onde estão olhando, tem muito a dizer-nos a esse respeito. Os irmãos veem que nessa enfermidade há muitas falas, muitos encontros. E nós vemos que não há uma direção correta. Por isso que, ouvindo as pessoas certas, nós teremos sempre o alvo acertado.
Enquanto Esdras 3, o clima é de segurança, ano de devoção, adoração, com expectativa retomada da construção. Então isso aqui foi no início, né, da obra, empolgação e tal. Esdras 4 fala do desânimo, perseguição e paralisação da obra. Então, quando vê o levante das pessoas dizendo, não, queremos construir, queremos estar juntos, mas quando eles não conseguiram, tentaram parar a obra. E qual a explicação? O povo havia dado ouvido às pessoas erradas, suas influências. Percebe que o indivíduo mal intencionado plantaram desânimo, medo no povo. Eu vou ler aqui em Esdras 4, 4 e 5, que diz assim: todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Pondo medo, né? E alugaram contra eles conselheiro para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Edar, o rei. Olha só, passou vários anos eles tentando paralisar aquela obra, mas graças a Deus tinha pessoas que não deram ouvidos. Assim é na caminhada espiritual. Quantas pessoas, às vezes tem um plano, você tem um plano, e a pessoa já diz que não vai dar certo, né? É para frustrar um plano. E 5, Esdras 5,17 também, vamos ler esse versículo. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque lá na casa do tesouro do que está em Babilônia, e ver se há uma ordem do rei Ciro para edificar a casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça a rei saber a sua vontade. Eles tiveram a ousadia de fazer uma carta e perguntar se Ciro realmente mandou. Que audácia desse povo, né? Para parar a obra de Deus. Era preciso recomeçar novamente. Para tanto, deveriam ouvir pessoas e orientações corretas. Então, irmão, devemos sempre procurar as pessoas certas, corretas, e nada melhor do que a orientação de Deus, buscar em Deus. Como que faz isso? Oração e a leitura da Bíblia. Oração e leitura bíblica. Sempre está em contato com a palavra de Deus. Segundo ponto. Quem são as pessoas certas? Quando pensamos sobre a quem devemos ouvir, pode ser que de forma imediata tenhamos em mente a orientação apresentada por Deus em momento de transfiguração. A ele ouvi. Isso aqui foi um ato que houve lá no Monte da Transfiguração, enquanto apareceu Elias e o profeta Moisés e Elias, né? E um simbolizando a lei, que é Moisés, e o outro os profetas. Porque a base cristã está na base da lei da lei e os profetas, né? Mas o fato é que, em meio às decisões e pressões do dia a dia, perdemos o foco e assim escutamos vozes que podem nos levar ao erro. O que aconteceu ali, irmão, naquele monte ali? Agora, a palavra que nós deveríamos ter base é a voz do Filho, a voz de Deus, a voz de Jesus. Por esse motivo, é importante estarmos cercados de pessoas certas. Os profetas Ageu e Zacarias foram os homens que trouxeram a orientação adequada, falando em nome do Deus de Israel. Ali, diz assim, o Ageu, profeta, capítulo Esdras 5, Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram os judeus e estavam diante de Jerusalém. Em nome de Deus de Israel lhe profetizaram. Então a profecia que estava ali, diante deles, foi em nome de Deus. Eles estavam orientando ao povo. Não bastava apenas profetizar coisas sobre Deus, pois os falsos profetas já haviam causado muito estrago em meio ao povo. Esses que estavam querendo, falsificando a palavra de Deus, estavam tentando impedir a obra, do avanço da obra de Deus.
afirmando em nome dele coisas que não estava autorizado a falar. Assim, o livro de Esdras acrescenta uma sentença final que estava sobre eles. Então, diz assim, falava em nome de Deus. As pessoas estão certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. Então, nós devemos procurar as pessoas que realmente obedecem à voz do Espírito Santo. As pessoas que realmente querem ter uma vida santa, espiritual e, além do mais, elas almejam morar no céu. Ageu e Zacarias eram homens que falavam em nome de Deus. Esses dois profetas. Não bastava apenas ouvir aqueles que afirmam falar coisas sobre Deus. Os conselhos que trazem vida e transformação precisa vir de pessoas que têm uma vida íntima. Então, não basta você falar de Deus. É necessário você ter uma vida íntima com Deus. Uma comunhão plena. Uma profundidade. Você só conhece uma pessoa, um amigo, quando você convive com ele. Então é necessário conviver diariamente com o nosso Senhor. E o Espírito Santo é quem deve orientar nossas ações, sempre com conformidade com a Bíblia. Então, irmão, como diz aí, se você fala que ama o seu irmão, mas aborrece, então não está em conformidade com a Bíblia. Então, o que é conformidade com a Bíblia? É falar uma coisa e fazer aquilo que você está falando. Falar o que a Bíblia nos ensina e praticá-la. Ponto B. Pessoa certa apresenta palavras de encorajamento e consolo. Pessoas que pessimistas, ela traz um desânimo. Então, as pessoas precisam ter encorajamento e palavras de ânimo. O profeta Zacarias nos aponta uma verdade que devemos observar. Temos que ter cuidado de, mesmo em meio de exortação, apresentar encorajamento. A profecia, irmão, no caso ali, né, os profetas, eles traziam uma palavra de peso, quer dizer, de julgamento, mas em meio, eles sempre traziam uma palavra de consolo, se as pessoas obedecessem. Isso você vai ver em Jeremias. Jeremias sempre profetizou que eles iriam para o cativeiro se não obedecessem. Mas tinha uma palavra, se eles obedecessem, Deus traria justiça sobre eles. Então o Senhor respondeu palavras boas, confortadoras ao anjo que falava comigo. Isso aqui é Zacarias. Deus profetizando e o próprio anjo falou essas palavras de encorajamento, palavras boas. Palavras boas se a pessoa obedecer à voz de Deus. Conforme afirma John MacArthur, acho que é isso mesmo, na introdução do livro de Zacarias, o profeta animou o povo para retomar a obra do templo. Por que ele fez isso? Porque a obra estava parada. Chamando a atenção dos judeus não apenas para o presente, mas também para o futuro, como a esperança da vinda do Messias. É interessante essa colocação aqui. Ele estava preparando o templo. Na verdade, o templo, uma das maiores utilidades do templo era o sacrifício. E esse sacrifício, ritual do sacrifício, o templo não era só um lugar de adoração, era um lugar do sacrifício. E o sacrifício, ele anunciava a vida do Messias. Aquele cordeiro que era imolado sempre pelos pecados da humanidade, os pecados do povo de Israel, basicamente ali, já anunciava a vinda do Messias. Então o templo, ela tem uma importância também por isso.
chamando a atenção dos judeus não apenas para o presente, mas também para o futuro, com a esperança da vinda do Messias. Segundo comentaria, a palavra de Zacarias são, portanto, boas, consoladoras, tanto para os exilados no tempo do profeta, quanto para o remanescente, o restante, do povo escolhido de Deus para o futuro. Então, irmãos, vamos ler aqui, e Esdras 1:13, né? Que diz assim, botaram Esdras aqui? Não é Esdras não, acho que é Zacarias, né? Acho que é Zacarias. 1:13. Eu ia ler, mas... Então, essa palavra de Zacarias, ela traz uma palavra consoladora. Terceiro ponto. Ouvir requer disposição para obedecer. Então, se você, muitas das vezes, se você quer ouvir, você dá um tempo para... Você quer obedecer, você dá um tempo, ouve, analisa, reflita e cumpra a palavra, né? Após compreender as orientações apresentadas, o povo retorna imediatamente à construção do templo. Então, a paralisação, agora o povo entendeu que era necessária a retomada. E era preciso mais do que apenas ouvir o que era certo, deveria colocar em prática todas as ordens dadas por Deus através dos profetas. Então, irmão, os profetas já tiveram a função de orientar o povo a obedecer à voz de Deus, a cumprir os propósitos de Deus. E quando eles entenderam, eles começaram a praticar realmente o mandado de Deus. Um dos grandes dilemas que vivemos não é saber o que é certo, as pessoas sabem perfeitamente, mas a disposição que temos de colocar as orientações que o Senhor nos apresenta. Por esse motivo, não basta apenas ouvir. É necessária a prática, a ação. É preciso decidir obedecer. Uma grande resistência da humanidade é a obediência à voz de Deus. Tanto é que, na história, a obediência ela é muito difícil. Porque a obediência traz renúncia, traz você ficar, como é que se diz? Você tem, não é um controle, você fica à disposição. Zorobabel, líder político, Josué, líder religioso. Olha só, cada um no seu lugar. Zorobabel, líder político, governador, né? Josué, líder religioso, tomaram a decisão de recomeçar imediatamente o trabalho, mesmo sabendo que poderia enfrentar oposição. Mas havia uma certeza, Deus estava com eles. Quando Cristo partiu desse mundo, ele falou assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Então, é necessário que nós tenhamos certeza que Deus está agora conosco. Esdras 5, vou ler esse versículo. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus e não os impediram, até que o negócio veio a Dário. Então responderam por carta sobre isso. Essa parte aqui é interessante, que quando eles perguntaram a Dário, que era o rei daquela época, eles mandaram esse povo se afastar. Zacarias, vamos ver aqui, agora vamos ver Zacarias aqui. Zacarias 4:6. E respondeu-me e falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força,
nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus não age por força. Deus não quer forçar ninguém a aceitar Ele. Deus não quer que ninguém faça as coisas, a obediência, por pressão. Deus quer que faça espontaneamente, sendo obediente. Ouvir sem obedecer traz sérias consequências. Ageu 1, 5, 11. Depois os irmãos podem ir lá e Ageu 5, 1, 5, 11. O profeta Ageu apresenta aos israelitas a consequência das suas desobediências. O profeta estava vivendo de maneira egoísta, experimentando a miséria social. Aliás, o povo estava vivendo de maneira egoísta, experimentando a miséria social e econômica, se esquecendo do Senhor, abandonando seus postos de trabalho. Deus trouxe punições sérias, como afirma o Dr. Roosevelt Sheld em seu livro, em seu comentário. Por causa da negligência deles com o Senhor em sua casa, o Senhor não derramaria suas bênçãos. Então eles foram negligentes na obra do Senhor. Primeiro queria construir suas vidas, suas casas, mas o que Deus fez é que primeiro a construção do templo, a ordem espiritual. Não podemos cometer o erro da negligência. Negligenciar, saber que deve fazer, não faz. Se desejamos recomeçar, se ouvirmos a voz de Deus através de homens que Ele mesmo tem levantado para nos orientar, então desobedecer trará consigo consequência desastrosa. Com certeza na sua vida, meu amigo, meu irmão, quantas pessoas chegaram falando de Deus, de Jesus, que Jesus morreu por sua vida. E muitas das vezes você prefere viver uma vida afastada, uma vida dissoluta, uma vida de pecado, perdão, uma vida de erro, por não querer aceitar o milagre de Deus, que foi a vida de Jesus. Que triste para o homem que não aceita a consolação do Espírito Santo, porque o Espírito, como diz a palavra, ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ponto 4. Ouvir exige compromisso e empenho. Ageu 13, 15. Os irmãos depois podem ler. Ageu 13, 15. E Esdras 5, 2. O profeta estava com o povo e a obra havia recomeçado. Os irmãos podem parar a pensar, mas Ageu, Zacarias, é porque foram profetas praticamente quase contemporâneo ali. O profeta estava com o povo e a obra havia recomeçado, e agora deveria ser concluída. Para isso, necessário empenhar-se para cumprir a orientação do Senhor. A gente, quando lê esse texto, não imagina o que aconteceria ali dentro o que estava acontecendo ali realmente. Imagina, irmão, você tem que usar uma arma para tomar conta dos seus inimigos que estavam fazendo pressão, amedrontando. Trabalhar o dia todo, botando aqueles brocos de tijolos, cal, não sei, as pedras, né, para reconstruir o muro. Tinha que alimentar as pessoas que estavam no campo para trazer alimento para a cidade. Era uma vida muito difícil também. E as pessoas, algumas queriam viver sua vida, não queriam compartilhar. Não entendiam o projeto de Deus para a restauração do povo, que não era só a construção da cidade, da casa,
mas também a condição espiritual daquela nação que estava destroçada. Então, foram muitas... E quando você começa a liderar, muitas pessoas começam a questionar a liderança. Foi o caso de Neemias, o caso de Esdras. E o povo sempre foi, não gosta de obedecer a Deus. São rebeldes. A verdade é que o ser humano é rebelde à criação, ao Criador. E para pôr isso em ordem, era muito sacrificado, né? Mas teve pessoas que foram obedientes, igual Neemias, Esdras, Malaquias, que cumpriram a palavra de Deus. Ageu, Deus enviou uma palavra de motivação. Eu estou com vocês. Ageu 1,13. Vamos ver aqui, Ageu 1,13. 1,3. Ageu. Profeta Ageu, né? Falar sobre esse livro, né, dos profetas, Ageu 1,13. Que diz assim: Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Olha só que palavra confortadora, né? O próprio Deus falando: Eu sou convosco. Não tem que temer. Você não confia em mim? Estou com você. Quando nós dedicamos a cumprir a vontade de Deus, a presença dele faz toda a diferença. Deus é quem garante o sucesso do trabalho, provendo o recurso necessário. Leia Zacarias 1,16. Zacarias 1,16 e 17. Vamos ver? Vamos ver também. 1,16 e 17. Aqui pertinho. Portanto, o Senhor diz assim: Voltei para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Imagina quando essa cidade foi queimada, destruída. Muitos poderiam pensar que jamais Jerusalém retornaria a ser edificada, construída. Mas o próprio Senhor diz que zela pela sua palavra e também pela sua cidade, a Jerusalém. É um amor que tem para com a cidade de Jerusalém, para com a sua palavra. O livro O Peregrino, de John Bunyan, ao momento em que o peregrino, para a sua caminhada, ficando à beira do caminho. Diante disso, ele recebe orientação e ânimo para recomeçar. Assim também devemos saber que recomeçar exige dedicação. Nesse recomeço, estar cercado de pessoas comprometidas com Deus e a sua palavra faz toda a diferença. Por isso, irmão, que não devemos esquecer nunca da tua palavra, da Bíblia, da palavra de Deus impressa aos nossos corações. A palavra de Deus é quem alimenta o homem, que sustenta. O próprio Jesus disse, ele falou: nem só de pão, nem só de cereal, nem só de pão, nem só de vive o homem, mas sim da palavra de Deus. A palavra de Deus que alimenta o homem. Eu creio que nesse dia você está sendo alimentado com a palavra. E que Deus possa abençoar grandemente a você. Devemos, irmão, ouvir pessoas certas. E nada melhor do que ler a palavra, que é o melhor amigo do homem, que é Deus, Jesus, e que nós temos crido e devemos sempre buscar nele orientação, através da oração e da leitura da sua palavra. Para pensar e agir, já estamos caminhando para o fim desse estudo. Eu quero deixar aqui duas perguntas
para todos nós, e cada um responda no seu interior. Quem são as pessoas que nos cercam? Quem? Quais características delas marcam a sua vida e a história? Precisamos pensar para que abrimos nosso coração e de que maneira isso nos influencia. Quais são as pessoas que têm te influenciado, meu amigo? Segundo ponto, estamos dispostos a obedecer? Estamos dispostos a obedecer? Obedecer é o segredo do sucesso. A nossa queda, a queda do homem não foi aquele fruto que está simbolizado ali, o fruto, né? Mas foi a falta de obediência. Isso que levou o homem a cumprir. E esse é o segredo. Você obedecer à voz de Deus. A obediência pressupõe o castigo. A desobediência pressupõe o castigo. Foi o que aconteceu conosco. Não basta ouvir diariamente a vontade do Senhor e seus conselhos. Não. Senão decidimos colocarmos e praticar. Meu irmão, meu amigo, meu irmão, coloquemos o que está escrito aqui em prática, para que não venhamos sofrer o castigo da perdição eterna. Que Deus possa estar abençoando sua vida. E se esse estudo, essas meditações, tem ajudado na sua vida diária, cotidiana, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.